E estamos de volta. O ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB, foi preso na manhã de hoje. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O motivo seria o descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. A prisão de Daniel Silveira aconteceu um dia após ele ficar sem mandato e perder o foro privilegiado e também no mesmo dia em que ele se viu envolvido pelas afirmações do senador Marcos Duval. Realmente. E aqui no estado, Marcelo Santos é eleito presidente da Assembleia Legislativa. O candidato do governador Renato Casagrande foi eleito com voto favorável de 27 dos 30 deputados estaduais. Somente os novatos Camila Valadão, do PSOL, e Lucas Polese, do PL, votaram contra a chapa única. Já Teodorico Ferraço, do PP, se absteve. A mesa presidida por Marcelo Santos comandará a Assembleia pelos próximos 2 anos, até 31 de janeiro de 2025. Em cadeira de rodas e muito abatido, o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, tomou posse na Assembleia ontem. Visivelmente debilitado, andando em uma cadeira de rodas com dificuldades para falar e até para erguer o braço e abaixar o braço para fazer o juramento, Meneghelli participou da cerimônia de posse dos 30 deputados estaduais eleitos para a legislatura 2023-2026. Ele passou mal e saiu mais cedo da sessão, mas antes disse, abre aspas, vim para estar no meio do meu povo e pelo amor que tenho pela minha cidade e pelo Espírito Santo. Lembrando que Sérgio Meneghelli era dúvida na solenidade porque participou de uma delicada cirurgia há 2 semanas. Ele foi o deputado mais votado do Espírito Santo. Diante de tantos assuntos hoje da política, incluindo a denúncia feita pelo senador Marcos Duval, nós conversamos agora com o nosso colega jornalista Vitor Vogas. Muito bem-vindo. Obrigada pela presença, Vitor. Obrigado a você, Andressa, Cacá, muito obrigado pelo convite. Vitor, em relação à definição da mesa da Assembleia, você acha que sobrou alguma fraturazinha que tenha sido na base de apoio do governador Renato Casagrande ou a situação foi totalmente controlada? Cacá, eu diria que nós podemos definir esse desfecho, esse resultado da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa como, antes de tudo, uma grande vitória do governo Casagrande e, portanto, do próprio governador. Uma vitória maiúscula, acachapante, até porque, dessa vez, inclusive quebrando uma escrita, quebrando o próprio estilo, o governador Renato Casagrande se colocou de uma maneira muito explícita, mais que assertiva. Ele se colocou de modo explícito, de modo ostensivo nesse processo de decisão do poder legislativo, que em princípio caberia somente ao outro poder, mas ele o fez de maneira ostensiva, manifestando seu apoio a Marcelo Santos, ao declarar de maneira pública, inclusive a minha entrevista concedida na semana passada, seu apoio a um dos 2 pré-candidatos, porque havia até então uma disputa entre a chapa liderada por Marcelo Santos e uma outra encabeçada pelo deputado Vandinho Leite, por sinal também aliado do governador. O governador, atuando fortemente nos bastidores, conseguiu articular um acordo, uma conciliação que resultou numa chapa de consenso, Cacá. Portanto, essa chapa única encabeçada por Marcelo Santos, eleita, como nós vimos, quase a unanimidade dos votos, 27 dos 30 deputados votaram a favor da chapa única. E, assim, para isso, é claro, o Vandinho teve que recuar. Ele deu um passo atrás, aceitou, nesse acordo de bastidores costurado pelo Palácio Anchieta, Vandinho aceitou retirar a sua chapa da disputa e assim tivemos essa vitória de Marcelo Santos, consequentemente do próprio governo. E aí, respondendo enfim a sua pergunta, apesar de ter sido uma vitória, sem dúvida alguma, sim, podem ter ficado sequelas políticas, algumas fraturas. O tamanho dessa fratura, se vai ser ou se terá sido de primeiro, segundo grau, nós saberemos nos próximos dias, semanas, etc. Uma coisa eu posso antecipar. Primeiramente, em termos práticos, um ressentimento muito forte, nem um pouco disfarçado,
disfarçado por parte do próprio Wandinho. Em entrevista a mim ontem, já durante a cerimônia de posse, né, antes mesmo da eleição da mesa, Wandinho não escondeu esse ressentimento, uma mágoa muito forte por conta dessa interferência pesada realizada por Renato Casagrande. Ele disse, olha, eu estou aqui desde 2006 na Assembleia, eu nunca tinha visto uma interferência desse tamanho. A princípio, ele continua aliado do governador, reafirmou isso, até porque é presidente estadual do PSDB, partido da base, que tem ninguém menos que o vice-governador Ricardo Ferraço, mas Wandinho enfim, magoado. E principalmente, Cacá, principalmente esse movimento todo de Casagrande do Palácio Anchieta despertou a ira do temido Teodorico Ferraço, experiente, deputado mais velho aí, aos 85 anos de idade, pai de Ricardo Ferraço. A princípio estaria, se não aliado, pelo menos ali independente, não seria um problema, mas agora Teodorico está enfurecido, disse que vai sim para a oposição, porque ele apoiava Wandinho e, portanto, foi derrotado, né? Se sentiu derrotado por esse movimento. Queria abordar agora as notícias nacionais e também aqui do estado, porque Marcos Duval é capixaba. Enfim, gostaria de abordar esse assunto agora com você, Vitor, porque realmente foi um escândalo, né? Do nada apareceu hoje pela manhã. Agora, você estava conversando com a gente anteriormente que ele começa a aliviar um pouquinho para o ex-presidente? É isso? Explica pra gente, por favor. Sim, Andressa. Curiosamente, o Marcos Duval, que é um notório colecionador de armas de fogo, inclusive armas de grosso calibre, de repente se tornou o homem-bomba do Planalto, né? Ascendeu a condição de potencial homem-bomba, que pode até, a se confirmarem as suas primeiras declarações, o depoimento a matéria da revista Veja, pode até ajudar a enrolar bastante o ex-presidente Jair Bolsonaro com a justiça brasileira, né? Envolver, talvez seja até a peça que faltava para envolver direta e pessoalmente, ou implicar pessoalmente o ex-presidente na articulação de golpe de Estado, até daqueles dos atos golpistas, né, do dia 8 de janeiro. No entanto, pelo que eu vim ouvindo isso no rádio, né, a caminho do estúdio, me parece que Duval já deu uma entrevista coletiva, né, convocou uma entrevista coletiva nesta manhã para se explicar melhor, e nessa entrevista ele já teria alterado um pouco a sua primeira versão, no sentido de entre aspas, desimplicar Bolsonaro, afastar o Bolsonaro de uma tentativa, de um envolvimento direto nessa tentativa de golpe, nessa ideia. O Duval diz agora que a ideia teria partido apenas do Daniel Silveira. O Bolsonaro teria ouvido a ideia, né, mas ouvido calado, sem em nenhum momento se manifestar a favor ou contra, positivamente, sem em nenhum momento encampar aquela ideia, mas assim, agora a gente fica na dúvida sobre qual é a versão verdadeira, em qual delas devemos acreditar, mas se a segunda for a verdadeira, supondo que a segunda versão seja a verdadeira, a de que Bolsonaro só ouviu essa proposta, fica no ar aquela dúvida se, sabe aquele famoso silêncio que consente? Se ele não teria no mínimo consentido, né? Se ele não teria no mínimo, né, Cacá, consentido ou prevaricado, né? Ou assim, nesse caso haveria na medida em que ele não negou, não rechaçou, muito menos denunciou. Denunciou, ele teria que ser... Uma das questões envolvidas, Vitor, no caso de Marcos Duval é a seguinte: ele, segundo o relato que fez a Veja, ao tomar conhecimento, fez um relato ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ou seja, ele não prevaricou, porque ele fez um comunicado ao Supremo Tribunal Federal. Mas e quanto ao Bolsonaro? Se eventualmente o presidente participa de uma reunião em que um assunto como esse é tratado, ele no exercício da presidência não denuncia, não apresenta e não fala para ninguém, aí sim surge um caso de prevaricação. O que me parece é o seguinte, lógico, a gente não sabe qual é a versão que pode valer, que vai valer, mas aparentemente o senador, ele se auto-enrolou, para não usar uma outra expressão um pouquinho mais pesada, mas ele se auto-enrolou a partir do momento que fez a live. Ele na live cita o presidente, ele deu a entrevista e obviamente entregou o material para a revista Veja. Agora ele não tem como recuar, vai ser muito difícil para ele assumir uma outra posição. Pode recuar em relação ao mandato, lógico, mas em relação às acusações que ele fez, vai ser difícil ele apresentar outras versões. Eu creio que sim, Cacá, eu concordo com você, eu concordo que ele tenha se enrolado, se
complicado sozinho, voluntariamente, né? Se envolveu diretamente nesse caso, nessa suposta trama, né? Com o objetivo de um golpe de Estado, algo muito grave, algo seríssimo, né? Que, enfim, se choca com os nossos princípios democráticos, vai contra o nosso Estado democrático de direito. E agora fica a dúvida não só sobre a versão, em qual delas devemos acreditar, mas também se o Marcos Duval, de fato, levará adiante esse primeiro anúncio dele de que vai renunciar, abandonar a política, se ele, de fato, concretizará esse primeiro anúncio. Por quê? Porque se nos próximos capítulos ele vier a se complicar pessoalmente com a justiça, existe aí a questão do foro, né? E talvez o foro privilegiado, como nós costumamos chamar, ou seja, a famosa prerrogativa de foro, que é inerente aos senadores, seja ou passe a ser algo mais interessante para ele de se preservar. É verdade. Tá certo, então. Olha, a gente tinha muita coisa a mais para falar, mas infelizmente nosso tempo terminou. Obrigada, viu, Vitor, pela entrevista. Obrigado a você, Andressa. Obrigado, Cacá. Estou à disposição. E no próximo bloco, você usa cartão por aproximação? Pois fique atento, porque tem novo golpe na praça. Vamos falar disso já já.